Deus, o seu amor, as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós. É uma alegria poder estar aqui, é sempre bom estar aqui, e especialmente hoje podendo rever alguns rostos, né, que já não víamos há muito tempo, e ainda tem alguns que nós não vimos, né? E se Deus quiser, antes de nós voltarmos para Minas e de lá partirmos para o aeroporto, queremos ainda visitar alguns irmãos que nós já tem um tempo que nós não encontramos, para dar um abraço. E eu e a irmã Sandra ficamos cerca de 15 anos em São Tomé à espera de vocês, e vocês não foram. E agora o convite, nós estendemos o convite novamente. Estamos indo para Portugal e vamos aguardar por vocês lá. Amém? Porque é sempre bom estar na vossa companhia, ter o vosso carisma, o vosso carinho, o vosso abraço, o vosso amor. Eu tenho a alegria de falar para os irmãos que, como missionários, nós somos muito sortudos de termos a igreja que nós temos, né? De pertencermos à Igreja Batista Bíblica do Jardim Amanda, porque os irmãos são especiais. E eu posso assegurar que não existe outra igreja como a nossa igreja. Louvado seja Deus por isso. Queridos, o que partilhar com os irmãos hoje? Eu confesso para vocês que o que eu falei de manhã foi a propósito, não é uma despedida. Porque despedida é sempre difícil, despedida é sempre pesado, né? E então, como o pastor já colocou aqui na tela, um culto de agradecimento. Porque em tudo devemos dar graças a Deus. Em cada oportunidade de estar aqui, em cada oportunidade de partilhar a palavra de Deus, é um privilégio do Senhor nosso Deus. E eu gostaria hoje de trazer à nossa memória, falar um pouquinho sobre como devemos estar na presença de Deus, como devemos estar diante do mundo, como devemos estar diante dos desafios, como devemos estar diante do novo campo que nós temos diante de nós. Nós devemos estar de pé. Devemos estar de pé. Eu confesso que fiquei muito feliz ao entrar aqui essa noite e ver o pastor Cláudio e a irmã Mônica, né? Porque eu lembro que no dia 6 de dezembro de 2009, eu e a Sandra, nós estávamos aqui nesse púlpito, né? E o pastor realizou o nosso casamento. Eu lembro que também nessa data, alguns meses depois, foi nessa igreja pela qual fomos abençoados também, para sermos enviados ao campo missionário. Então, a Igreja Batista Bíblica, aqui de Hortolândia, quando falamos que é a nossa igreja, falamos com orgulho, porque os irmãos fazem realmente parte de toda a nossa história de vida missionária, de vida de família, dos desafios que nós passamos, né? Os irmãos têm nos acompanhado e caminhado conosco. E o nosso desejo é que o Senhor continue nos ajudando a estarmos de pé. O tema de hoje é: estamos de pé. Não importa o que vier diante de nós, precisamos ter essa consciência: estamos de pé. Não porque temos força, não porque somos melhores do que ninguém, estamos de pé, porque Jesus está na nossa vida. Por isso eu quero convidar os irmãos, por favor, vamos abrir aí na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos em Coríntios, capítulo 15. Estamos de pé. Estamos de pé. Eu preciso não ficar descansado, porque em São Tomé a gente descansa porque a hora é uma criança, né? Mas precisamos cuidar do tempo para não ir longe demais, senão minha esposa vai começar a fazer o sinal. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Eu quero trazer, baseado nesse texto,
né, sustentarmos esse pensamento de estarmos de pé. Coríntios, a igreja em Coríntios foi uma igreja plantada por apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária, onde ele passou cerca de 1 ano e meio, 18 meses ali, pregando a palavra de Deus, ensinando a verdade, né, de Cristo, esse Cristo que veio, deixou o seu trono de glória, veio a esse mundo, né, cumprindo assim a promessa do Pai, né, lá em Gênesis 3,15, que fez a promessa de enviar o libertador. E essa igreja, ela foi fundada, foi fundamentada no Evangelho, na verdade da palavra de Deus. Mas é certo que era uma igreja que estava situada em uma cidade, embora próspera, estava situada em uma cidade rica, né? Uma cidade da Grécia, mas também era uma cidade conhecida pela sua imoralidade, por um ambiente muito imoral, perverso, idólatra. E era nesse meio onde os irmãos em Coríntios estavam crescendo, onde eles ouviram a palavra de Deus, se identificaram com o Evangelho, creram no Senhor Jesus. Mas o que eles tinham à volta deles era algo desafiador. Então o apóstolo Paulo, algum tempo depois, ele recebe notícias de que os irmãos em Corinto estavam passando por muitos desafios, muitos problemas. Então ele propõe escrever essas cartas para poder ajudá-los nos seus problemas. E um dos problemas que os irmãos em Coríntios eles estavam enfrentando era a heresia de que Cristo não ressuscitou. Cristo não ressuscitou. Era um ensino que estava sendo, que era passado no meio da sociedade ali, que era algo que eles pegaram dos helenistas, de que o corpo, a matéria é má. E então, o corpo é a prisão da alma. Logo, pensar na possibilidade, depois da alma se libertar do corpo, ter que voltar para o corpo novamente, isso para eles era algo inconcebível. Por isso, eles não criam, não aceitavam a possibilidade da ressurreição. E esse ensino estava contagiando os irmãos na igreja. Embora alguns criam que Cristo ressuscitou, mas eles não criam na ressurreição dos mortos. Então o apóstolo Paulo ele vem escrevendo, nessa escrita que ele faz, nessa carta que ele faz aos irmãos em Coríntios, ele vem tratar esse problema. Por isso eu quero convidar os irmãos a viajarem junto comigo, por favor, na sua primeira carta, a partir do versículo 1. Apóstolo Paulo começa dizendo: irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebeste e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tende crido em vão. Portanto, o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Versículo 4. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. A defesa que o apóstolo Paulo ele faz junto aos irmãos em Coríntios, da ressurreição de Jesus Cristo, é um dos posicionamentos doutrinários que sustenta a nossa fé, que sustenta a igreja. A igreja que não crê na ressurreição, ela cai. Ela cai. E o apóstolo Paulo, ele vai abordar um pouco mais acerca desse assunto. No versículo 12, Paulo diz assim: ora, se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é possível que algum dentre vós afirmais que não existe ressurreição dos mortos? No versículo 20, o apóstolo Paulo continua entrando, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele os frutos dentre aqueles que dormiram. Amém.
E por isso podemos cantar, por isso podemos marchar, por isso podemos continuar proclamando o Evangelho, porque não anunciamos um Cristo morto. O nosso Evangelho não se limita a um Salvador que ficou crucificado, que ficou morto, e cujo seu corpo está os seus restos mortais estão no sepulcro. Muito pelo contrário, o sepulcro de Cristo está vazio. Amém. Nós servimos a um Cristo que está vivo. Por isso, em primeiro lugar, qual é a ação de nós estarmos de pé? Qual o motivo para você olhar para você mesmo, olhar para as lutas, para os desafios, para os problemas e dizer: eu estou de pé? Por quê? Em primeiro lugar, porque o meu Cristo está vivo. Amém. Porque o meu Cristo ressuscitou. O meu Cristo, Ele ressuscitou dentre os mortos. Por isso eu posso cantar. Por isso eu posso marchar. Porque aquele que prometeu estar comigo todos os dias até a consumação dos séculos não ficou morto. Amém. Ele está vivo. Amém. As Escrituras nos atestam isso. E o apóstolo Paulo fez questão de dizer: segundo as Escrituras. Não é segundo as palavras dele, é segundo a promessa que Deus já havia feito. O próprio Jesus havia dito que ele, ao terceiro dia, ressuscitaria. Eu preciso continuar caminhando, porque Jesus está vivo. Em momentos mais difíceis, não tenha medo de olhar para o céu, porque esse Jesus, Ele está lá. Amém. Ele está aqui. Amém. Amém, queridos? Mas só que essa verdade da ressurreição de Jesus, ao longo de todos os tempos, sempre foi muito debatida. Se os irmãos lembrarem, poderíamos até voltar para lá de forma rápida, mas em Mateus 28, desde o versículo 11 em diante, nos dá aqui, após a morte de Jesus, foram ordenados guardas que fossem fazer a segurança do sepulcro onde Jesus estava, onde Jesus foi colocado, porque eles haviam dito, o sumo sacerdote, a liderança judaica eles haviam dito que Jesus falou que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Mas para que os seus discípulos não vão para lá e vão roubar o corpo dele, então fizeram segurança lá no sepulcro, diante daquela pedra enorme que estava tampando a entrada do sepulcro. Mas a Bíblia nos ensina que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. A terra tremeu. Aqueles soldados, eles caíram desmaiados diante daquele acontecimento. Diante do agir de Deus, o homem não se põe de pé. Diante do agir de Deus, não há quem consiga encarar o agir de Deus. Quando Deus veio ao encontro de Saulo, ele caiu do seu animal para baixo. Quando Jesus ressuscitou, os soldados que estavam lá caíram desmaiados. E eles depois, quando recuperaram os sentidos, eles voltaram lá para os principais dos sacerdotes, contando o que havia acontecido. E eles fizeram o quê? Eles pagaram aqueles soldados para fazer o quê? Para dizer que os discípulos foram lá e roubaram o corpo de Jesus. E essa é uma história que tem sido contada até hoje. Roubaram o corpo de Jesus. Para quê? Para que a verdade não fosse promulgada, não fosse divulgada. E até hoje, a maior dificuldade que o mundo tem de aceitar é que o nosso Jesus está vivo. Mas só que eu e você nós sabemos disso. Por isso podemos encarar com desafio a nossa caminhada. Jesus está vivo e o apóstolo Paulo, ele provou essa verdade. Jesus está vivo. Nós, se formos dar uma olhada aqui, no versículo 6 do capítulo 15, o apóstolo Paulo diz assim: depois disso, ou seja, depois da ressurreição, Jesus, ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido na altura que ele escreveu essa carta.
Mais tarde apareceu a Tiago e a todos os apóstolos, e depois de todos apareceu igualmente a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Ele dá provas que Jesus ressuscitou. Ele prova. Ele apareceu a mais de 500 testemunhas, mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto, e algumas delas, enquanto Paulo escreveu, algumas delas ainda estavam vivas. Ele apareceu a Pedro, ele apareceu a Tiago, e ele apareceu aos apóstolos, ele apareceu a mim. Paulo pode dizer: eu vi Jesus. Nós essa noite podemos também dizer que nós, por meio da sua palavra, Ele veio ao nosso encontro. Amém. E nós podemos viver desafiados a estarmos em pé, porque nós sabemos que o nosso Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. Amém. Por isso, quando nós vamos cantar porque Ele vive, podemos cantar com alegria. Porque Ele vive, então, meus amores, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei. Ele subiu ao céu e Ele prometeu voltar para buscar todos aqueles que já creram nele como seu único e suficiente Salvador. Jesus está vivo. Por isso, no nosso dia a dia, que possamos enfrentar lutas, perdas, desafios, lembrando que Cristo venceu a morte. Amém. Quando tudo parece perdido, quando achamos que não há mais saída, vamos lembrar que o nosso Redentor, Ele está vivo. Porque é uma verdade que é muito fácil nós esquecermos. Às vezes, quando lutas nos batem a porta, a gente tenta toda a solução humana. E quando já esgotamos todas as possibilidades humanas, é que a gente lembra o que é? Lembra aqui agora? O que lembra de Deus. Quando muitas vezes o médico diz para nós: olha, não há mais o que fazer, é que a gente lembra de quem? A gente lembra de Deus. Mas devemos buscar a Deus em primeiro lugar. Amém. Porque Ele está vivo. Amém. Porque Ele está vivo. Esse é o nosso desafio. Então, queridos irmãos, a fé na ressurreição de Cristo não é apenas uma doutrina, é um combustível diário de esperança nos nossos corações. É um combustível que deve nos encorajar, nos motivar, levantar assim que os seus olhos abrem de manhã cedo, lembrar: Jesus está vivo. Que essa frase fique impregnada na nossa mente: o meu Jesus está vivo. Porque é muito fácil nós trazermos todas as outras coisas à nossa memória. Mas o profeta Jeremias, ele disse: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Aquilo que me pode dar esperança. Em segundo lugar, por que nós estamos de pé? Por que estamos de pé? Em primeiro lugar, porque Cristo, Ele está vivo. Porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. Em segundo lugar, o desafio que o apóstolo Paulo ele faz aos irmãos em Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, após ter feito a contundente defesa da ressurreição de Jesus,
No versículo 58, ele faz o arremate, ele faz o chute final. Ele diz para os irmãos o seguinte, no versículo 58: portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes, e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente consciente de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será inútil. Ou seja, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Segundo motivo para eu estar de pé é o que é imperativo que Jesus diz para nós através do apóstolo Paulo: sede firmes. Eu preciso estar de pé porque a ordem de Deus para mim é que eu estivesse firme. Quando falamos de firmeza, essa expressão firmes no hebraico traz para nós a ideia de alicerçar sobre algo sólido, né? Com uma profunda, com uma raiz bem profunda. Salmo 125, versículo 1, diz-nos a palavra de Deus. Salmo 125, versículo 1, por favor. Quem já achou, pode ler para nós em voz alta, por favor. Salmo 125, 1. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, e não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém. Aqueles que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Permanece firme. Glória a Deus. É dessa forma que o Senhor quer que estejamos diante dele. É dessa forma que o Senhor quer que continuemos caminhando na sua presença, firmes diante do Senhor. Porque há muitos motivos para nos desanimar na caminhada. Nesses últimos anos, em um país vizinho do meu país, em São Tomé, chamado Nigéria, um país onde nossos irmãos em Cristo têm sido tão massacrados, têm sofrido muito, têm sido tão perseguidos pelo Evangelho. Só nesse ano, no meio do ano, julho, mais de 250 irmãos nossos em Cristo foram mortos por causa da sua fé. Mais de 7.000 cristãos na Nigéria esse ano foram mortos por causa do Evangelho. E nesses últimos dias atrás, um desses grupos muçulmanos, eles sequestraram um pastor e exigiram uma quantia para a libertação desse pastor. As igrejas, eles fizeram o que puderam fazer para levantar esse valor para a libertação desse pastor. Quando eles receberam esse dinheiro, mataram o pastor. Mas nossos irmãos continuam firmes. Amém. Continuam combatendo o bom combate. O mundo pode nos perseguir, o mundo pode nos desanimar, o mundo pode criar N situações. Mas tem uma canção que nós cantamos em São Tomé que diz assim: Nitaloba com coração, nitaloba com minha voz, se a voz catadá, nitaloba com minha pé, se a pé catadá, nitaloba com minha alma, se a alma catadá, é para morte estar com meu Deus. O que isso quer dizer? Eu te louvo, ó Deus, eu te adoro com a minha vida, com o meu coração, com a minha voz. Se eu não tiver voz para te adorar, para te louvar, eu te louvo com as minhas mãos. Se não tiver as mãos, eu te louvo com os meus pés. Se não tiver os pés, eu te louvo, te adoro com a minha alma. Mas se não tiver mais a alma aqui, é porque eu estou na glória com o Senhor. Amém. Ou seja, nada me impede de adorar a Deus. Mas infelizmente às vezes tem impedido.
Muitas vezes crentes não vêm para a igreja por causa de problemas no relacionamento. Crentes não vêm para a igreja por causa de situações, porque sentiram-se ofendidos por isso ou por aquilo. Algo que eu falo para os irmãos em São Tomé, gente, se vocês entraram nesse salão aqui, se vocês estão nesse salão aqui por causa de Jesus, nada tira vocês daqui. Mas se vocês entraram por razões humanas, infelizmente vocês não vão permanecer. A razão de nós estarmos aqui precisa ser Jesus, aquele que ressuscitou. Glória a Deus. A razão de nós estarmos na presença de Deus, de nós reunirmos, precisa ser por causa de Jesus. Que independentemente das circunstâncias, caminhemos com Ele. Não estou dizendo que por alguma situação de mudança de casa tem que vir para a igreja. Eu estou falando de estar na presença de Deus, de estar com Jesus, de permanecer adorando, pois a Bíblia diz que nós nascemos para a glória do nome de Deus. Quer tomar, quer beber, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Esse é o nosso chamado. Então, precisamos permanecer de pé, firmes, porque Jesus ressuscitou. Segundo lugar, por quê? Porque Ele nos ordenou a estarmos firmes. Nós poderíamos, já foi, né, pastor? Prega, pastor. Nós poderíamos trazer a nossa memória a história de Sadraque, Mesaque e Abdenego, os 3 amigos de Daniel, quando estavam lá na Babilônia. O rei havia dado ordem para que ao som do símbolo, do pífaro, de gaita de fole, de toda sorte de instrumentos musicais, ao ouvirem o som, todos se prostrassem diante daquela estátua. E quando aconteceu essa harmonia, esse som, essa orquestra toda, quando soou, todos se prostraram diante da estátua, com exceção de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles permaneceram o quê? Firmes diante de Deus. Amém. As circunstâncias eram favoráveis. Eles permaneceram firmes diante de Deus, mesmo à prova de fogo. Eles permaneceram firmes diante do Senhor. E o rei falou, quando o rei soube que eles não se prostraram, o rei chamou e disse: olha, eu vou mandar soar a trombeta, os sons, tudo de novo, e vocês irão prostrar. Eles disseram: sou rei, não precisa ter tanto trabalho, não. Porque se nosso joelhinho aqui não vai dobrar. Se o nosso Deus quiser, Ele há de nos livrar das 2 mãos. Mas, se Ele não quiser, fica sabendo, ó rei, que não adoraremos a estátua de uma estátua de Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se fim fechar, Ele é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar nós formos, Ele é Deus. E se não formos curados, Ele continua sendo Deus. Amém. Esse é o nosso Deus. Mas precisamos continuar desafiados a estarmos firmes. Glória a Deus. Diante do Senhor, nosso Deus. Vamos cortar aqui um pouquinho a nossa mensagem, senão os irmãos vão precisar pegar um par no travesseiro, né, serem firmes. Em terceiro lugar, constantes. Constantes na presença do Senhor. Constante quer dizer algo imóvel, que não se deixa mover. Significa viver sem oscilação espiritual, sem ser crentes de altos e baixos. Esse é o nosso desafio. Sermos constantes na presença do Senhor. E ele continua dizendo mais: ser firmes, constantes, ou seja, inabaláveis no Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho. Ser firmes
constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o Senhor, o nosso trabalho, não é feito. Que o Senhor realmente possa nos sustentar, queridos, tendo a consciência de que nada do que nós fazemos passa despercebido na presença de Deus. Amém. Nada do que nós fazemos não será contabilizado, porque cada um de nós haveremos de prestar contas daquilo que fizemos aqui no corpo. Por isso, precisamos ter a consciência de tudo fazemos para engrandecer o nome de Deus, para a glória do nome de Deus. Na vida, na família, no trabalho, entre a vizinhança, entre os amigos, aonde nós estivermos, precisamos glorificar a Deus com tudo que somos, com tudo que temos. Vivemos para engrandecermos o Senhor nosso Deus. Lembrando que os dias não são fáceis. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, injustamente, foram presos por causa do Evangelho, mas lá na prisão, eles louvavam, eles cantavam, eles adoravam a Deus. Quem estava vendo isso? Deus. E ele, quando tem vontade, quando Deus quer agir, ele age para nos surpreender. Deus fez as portas daquele cárcere por meio do terror, abriu todas aquelas portas. O carcereiro desesperado, achando que todo mundo fugiu e ia tirar a sua vida, Paulo disse: não te faças mal, porque todos estamos aqui. Cada oportunidade para Deus é uma oportunidade para ganhar almas. Por causa da fé, por causa do testemunho de Paulo e Silas, o carcereiro e toda a sua família, eles foram salvos. Por quê? Porque eles criam na ressurreição de Cristo. Eles permaneceram firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o que eles estavam passando não era em vão. Deus tinha almas a salvar naquele lugar. Por isso, eu termino dizendo: não desistas da caminhada que Deus propôs para nós. Ele propôs uma caminhada para nós. E muitas vezes, já no finalzinho, para completar a carreira, a gente desiste. Mas busque ao Senhor, peça ajuda dele, para que ele complete, a carreira que ele propôs para cada um de nós. E o maior anseio dele é que através de nós, vidas sejam salvas, conheçam Cristo, sejam transformadas pelo poder da sua palavra. Amém, meus irmãos? Permaneça em pé. Permanecer em pé é mais do que resistir. Permanecer em pé é viver para avançar. O mesmo Cristo que ressuscitou é quem nos chama a prosseguirmos firmes até o fim. Estamos partindo para Portugal, mas a nossa oração, Senhor, nos mantenha de pé na tua presença. Mesmo com lutas, mesmo com um país muito idólatra, onde muitos estão de costas viradas ao Senhor, nós queremos ser a voz que clama no deserto. Amém. Para que tenham esperança, tenham o privilégio de ouvir a verdade, porque ao ouvir a verdade eles podem ser libertos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertar, a verdade vos libertará. Amém, meus irmãos? Amém. Deus, querido Pai, obrigado por esse momento. Obrigado pela tua igreja. Obrigado pelo que podemos aprender através do apóstolo Paulo na carta que escreveu aos irmãos em Coríntios. São irmãos que passaram por muitas lutas e desafios, mas ouviram que a maior motivação para permanecerem firmes é porque o Senhor está vivo, é porque o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Que essa motivação nos encoraje todos os dias nessa caminhada. Se houver alguém no nosso meio que ainda não tenha a mesma esperança, a mesma certeza da ressurreição de Cristo, de ter Cristo na sua vida, ó Deus, em nome de Jesus, através do teu Espírito Santo, convença nessa noite almas do pecado, da justiça e do juízo, da necessidade que temos de ter o Senhor na nossa vida. Que o Senhor complete a tua obra
complete a tua vontade na vida de cada um de nós e que possamos continuar caminhando, vivendo para ti. Obrigado por esse momento, obrigado por essa igreja. Continue nos sustentando e a viver sempre para a alegria do teu coração. Eu oro em nome de Jesus. Amém.